Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Jus. Está começando o 21º da Lei 6.404, que trata da sociedade por ações. Hoje, no 21º episódio, nós vamos dos artigos 219 até o artigo 229. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Seção 3. Extinção. Artigo 219. Extingue-se a companhia. Inciso 1. Pelo encerramento da liquidação. Inciso 2. Pela incorporação ou fusão. E pela cisão, conversão de todo o patrimônio em outras sociedades. Capítulo 18. Transformação, incorporação, fusão e cisão. Seção 1. Transformação. Conceito e forma. Artigo 220. A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro. Parágrafo único. A transformação obedecerá aos preceitos que regulam a constituição e o registro do tipo a ser adotado pela sociedade. Deliberação. Artigo 221. A transformação exige o consentimento unânime dos sócios ou acionistas, salvo se prevista no estatuto ou no contrato social, caso em que o sócio dissidente terá o direito de retirar-se da sociedade. Parágrafo único. Os sócios podem renunciar, no contrato social, ao direito de retirada no caso de transformação em companhia. Direito dos credores. Artigo 222. A transformação não prejudicará, em caso algum, os direitos dos credores, que continuarão, até o pagamento integral dos seus créditos, com as mesmas garantias que o tipo anterior de sociedade lhes oferecia. Parágrafo único. A falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos sócios que, no tipo anterior, a eles estariam sujeitos se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação, e somente a estes beneficiará. Seção 2. Incorporação, fusão e cisão. Competência e processo. Artigo 223. A incorporação, fusão ou cisão pode ser operadas entre sociedades de tipo iguais ou diferentes e deverão ser deliberadas na forma prevista para a alteração dos respectivos estatutos ou contratos sociais. Parágrafo 1º. Nas operações em que houver criação de sociedade serão observadas as normas reguladoras da constituição das sociedades do seu tipo. Parágrafo 2º. Os sócios ou acionistas das sociedades incorporadas, fundidas ou cindidas, receberão, diretamente da companhia emissora, as ações que lhes couberem. Parágrafo 3º. Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta, as sociedades que a sucederem serão também abertas, devendo obter o respectivo registro e, se for o caso, promover a admissão de negociação das novas ações no mercado secundário, no prazo máximo de 120 dias, contados da data da Assembleia Geral que aprovou a operação, observando as normas pertinentes baixadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 4º. O descumprimento do previsto no parágrafo anterior dará ao acionista direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações. Artigo 45. Nos 30 dias seguintes ao término do prazo nele referido, observado o disposto nos parágrafos 1º e 4º do artigo 137. Protocolo. Artigo 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em sociedade existente constarão de protocolo firmado pelos órgãos de administração ou sócios das sociedades interessadas, que incluirá: inciso 1. O número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as relações de substituição. Inciso 2. Os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela de patrimônio no caso de cisão. Inciso 3. Os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data a que será referida a avaliação e o tratamento das variações patrimoniais posteriores. Inciso 4. A solução a ser adotada quanto às ações ou cotas do capital de uma das sociedades possuídas por outra. Inciso 5. O valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou redução do capital das sociedades que forem parte na operação. Inciso 6. O projeto ou projetos de estatuto ou de alterações estatutárias que deverão ser aprovados para efetivar a operação. Inciso 7.
todas as demais condições a que estiver sujeita a operação. Parágrafo único. Os valores sujeitos à determinação serão indicados por estimativa. Justificação. Artigo 225. As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral das companhias interessadas mediante justificação, no qual serão expostos: inciso 1. Os motivos ou fins da operação e o interesse da companhia na sua realização. Inciso 2. As ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a modificação dos seus direitos ser prevista. Inciso 3. A composição, após a operação, segundo espécies e classes das ações, do capital das companhias que deverão emitir ações em substituição às que se deverão extinguir. Inciso 4. O valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes. Transformação, incorporação, fusão e cisão. Artigo 226. As operações de incorporação, fusão e cisão somente poderão ser efetivadas nas condições aprovadas se os peritos nomeados determinarem que o valor do patrimônio ou patrimônios líquidos a serem invertidos para a formação de capital social é, ao menos, igual ao montante do capital a realizar. Parágrafo 1º. As ações ou cotas do capital da sociedade a ser incorporada que forem de propriedade da companhia incorporadora poderão, conforme dispuser o protocolo de incorporação, ser extintas ou substituídas por ações em tesouraria da incorporadora, até o limite dos lucros acumulados e reservas, exceto a legal. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º aplicar-se-á aos casos de fusão, quando uma das sociedades fundidas for proprietária de ações ou cotas de outra, e de cisão de incorporação, quando a companhia que incorporar parcela do patrimônio da cindida for proprietária de ações ou cotas do capital desta. Parágrafo 3º. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis às operações de fusão, incorporação e cisão que envolvam companhia aberta. Incorporação. Artigo 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral da Companhia Incorporadora, se aprovar o protocolo da operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporadora mediante versão de seu patrimônio líquido e nomear os peritos que o avaliarão. Parágrafo 2º. A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora. Parágrafo 3º. Aprovados pela Assembleia Geral da Incorporadora, o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada, competindo a primeira a promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação. Fusão. Artigo 228. A fusão e a operação é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral de cada companhia, se aprovar o protocolo de fusão, deverá nomear os peritos que avaliarão os patrimônios líquidos das demais sociedades. Parágrafo 2º. Apresentados os laudos, os administradores convocarão os sócios ou acionistas das sociedades para uma Assembleia Geral, que deles tomará conhecimento e resolverá sobre a constituição definitiva da nova sociedade. Vedado aos sócios ou acionistas votar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da sociedade de que fazem parte. Parágrafo 3º. Constituída a nova companhia, incumbirá aos primeiros administradores promover o arquivamento e a publicação dos atos da fusão. Cisão. Artigo 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas de seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes. Extingue-se a companhia cindida se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo o seu capital, se parcial a versão. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão. No caso de cisão com extinção,
As sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados. Parágrafo 2º. Na cisão-conversão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será deliberada pela Assembleia Geral da Companhia à vista de justificação que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224. A Assembleia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida e funcionará como Assembleia de Constituição da nova companhia. Parágrafo 3º. A cisão com aversão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá às disposições sobre incorporação. Artigo 227. Parágrafo 4º. Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas de seu patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação. Na cisão conversão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio. Parágrafo 5º. As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam. A atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive das ações sem direito a voto. Galera, é isso aí. Esse foi o 21º episódio da Lei número 6.404, que trata das sociedades por ações. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.